Para nós aqui da TV, a semana começou segunda-feira com uma notícia que nos entristeceu a todos. Mas hoje a gente traz um fio de esperança. Para começar, que o Magno, nosso cinegrafista que foi esfaqueado, está melhorando cada dia mais, sobreviveu por um triz à covardia de criminosos. E hoje a gente começa o jornal com a notícia de que foram presos os envolvidos no arrastão que acabou com o esfaqueamento do nosso colega, Magno Lúcio, numa parada de ônibus do PSUL. Com a ajuda de imagens de circuito de segurança, a polícia chegou até eles. Um menor de idade que teria participado do crime ainda é procurado. Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos, é o suspeito de ter esfaqueado o cinegrafista do SBT Brasília, Magno Lúcio Serra, de 52 anos. E foi preso pela polícia na noite desta última terça-feira, na região do Sol Nascente. Aos policiais, Moisés confessou a participação no assalto, mas negou o golpe de faca, que por um triz não matou o funcionário da emissora. Na data de hoje, chegaram algumas informações aí pelas nossas redes sociais. Nós colocamos o nosso serviço de inteligência, então, para averiguar se era verossímil ou não essas informações. E conseguimos aí o endereço exato de onde o indivíduo estava escondido, onde ele estava homiziado. Nestas imagens de circuito de segurança, Magno Lúcio passa pela rua e indo em direção à parada de ônibus da QNP 8/12. No mesmo instante, o veículo Monza com os criminosos passa por Magno, que ainda olha para trás, desconfiado. Os bandidos, então, viram a rua à esquerda, descem 3 e sobem a via em direção ao ponto de ônibus, onde estão vários passageiros. Em outro ângulo, vê-se a correria dos passageiros após serem assaltados. Na madrugada de ontem a gente teve a notícia desse crime grave aqui, que infelizmente a vítima foi esfaqueada durante um assalto aqui na região do PSUL. E desde então as equipes da delegacia saíram em diligências e tentando localizar filmagens, testemunhas, diligências de praxe. A gente conseguiu confirmar lá que eram 3 autores, através das filmagens, eles utilizaram o veículo Monza. A polícia chegou até Moisés durante buscas em Ceilândia e também no Sol Nascente. Policiais da 23ª DP localizaram o Monza usado no crime. Ao volante estava o autor da facada, que revelou onde estavam escondidos os pertences da vítima. A mochila de Magno foi encontrada na casa da avó do criminoso. Nós fomos até o local e conseguimos ali apreender uma mochila com alguns objetos pessoais que tinham sido subtraídos ali no crime de tentativa de latrocínio. Aqui na delegacia o Moisés confessou participação no crime. As outras 2 testemunhas também tinham conhecimento do que havia acontecido, apesar de não terem participado. Corroboraram com a versão do Moisés e indicaram outro autor, Vitor, e um adolescente infrator. A Polícia Civil ressalta ainda que o veículo utilizado pelos criminosos é suspeito de envolvimento em vários crimes na região de Ceilândia, como receptação, roubo e homicídio. Aqui na delegacia o Vitor voltou a confessar e as testemunhas apontaram como autor da facada o Moisés. Então ficou bem delineado aí a autoria e só não ficou esclarecido a motivação efetiva da facada, mas isso aí vai depender da vítima, que ainda não se recuperou para dar a versão dela dos fatos. Mesmo com a prisão dos 2 autores maiores de idade, a Polícia Civil segue investigando o caso de tentativa de latrocínio que terminou com um colega nosso do SBT esfaqueado. Agora o próximo passo da PCDF é chegar até a apreensão de um adolescente de apenas 17 anos de idade envolvido nesse arrastão. Além disso, segundo as últimas informações, a polícia também quer ouvir Magno Lúcio Serra, de 52 anos, que após passar por um procedimento cirúrgico, se recupera num hospital particular aqui de Brasília. Ele realizou várias diligências para localizar o adolescente hoje. Felizmente ele até o momento ainda não foi localizado, mas a gente vai continuar ainda hoje durante a madrugada. E se porventura a gente não localizar, vamos encaminhar a investigação para a DCA-2. Moisés tem passagens pela polícia por roubo e também receptação. Os 2 já têm antecedentes criminais, inclusive esse veículo utilizado no crime foi utilizado em outros roubos aqui na Ceilândia e na Samambaia também. Em razão disso, a gente vai divulgar a imagem dos autores para que eventuais vítimas dele que tenham sido roubadas em outros casos compareçam à delegacia para realizar o reconhecimento.
Você viu na tela os dois assaltantes que levaram ao esfaqueamento do nosso colega de trabalho. Os dois confessam a participação no crime, mas nenhum assume a autoria da facada. O Moisés diz que foi o outro diz que foi o Moisés. Tá fácil de resolver esse dilema. Primeiro, porque as testemunhas dizem que foi o Moisés que deu o golpe de faca e porque, graças a Deus, o Magno tá vivo e lembra do que aconteceu e poderá olhar para o rosto deles e dizer: foi esse aqui que quase me matou. Ainda sobre esse caso, o Tatuzinho está acompanhando de perto desde segunda-feira a investigação e está agora ao vivo lá na 23ª Delegacia de Ceilândia. Tatu, é com você. Eu já disse aqui mais cedo, adiantei para o pessoal de casa, que graças a Deus o Magno está se recuperando. Mas agora, além de avançar nas informações das investigações, queria que você trouxesse primeiro, que é o mais importante, como que está o nosso colega. Oi, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília. Pois é, Malta, a gente apurou agora há pouco, inclusive eu conversei com a Ivanete Alves, que é a esposa do Magno Serra. Ela nos disse o seguinte: o Magno, né, que foi levado, em primeiro lugar, para o Hospital Regional de Ceilândia na segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia na segunda. Na terça, ele passou por uma nova cirurgia após ser transferido para o hospital particular. Hoje, quarta-feira, que é dia 6 de outubro, ele deve passar por um novo procedimento cirúrgico, mas o estado de saúde dele é estável. Ou seja, agora, com ele no estado de saúde estável, a Polícia Civil pretende ouvir o Magno Serra, de 52 anos, nosso querido cinegrafista. Primeiro, para ver se ele identifica quais seriam esses dois suspeitos e como eles agiram. O Matheus, que é o suspeito de ter esfaqueado ele nessa tentativa de latrocínio, e o Victor, que é o suspeito de ter roubado os pertences do nosso cinegrafista, o Magno Lúcio Serra, de 52 anos. Houve uma informação, inclusive uma informação que chegou para nós aqui, até apurada, de que familiares do Magno disseram que ele, consciente, teria visto as imagens dos dois presos ontem nessa operação, tanto por parte da Polícia Militar, bem como por parte da Polícia Civil, e ele acabou reconhecendo tanto quem teria esfaqueado ele, bem como também quem teria aí praticado o roubo dos pertences dele. Então, se a polícia continua trabalhando nessa história, primeiro a polícia abordou o veículo onde os três estavam, né, que eram os três envolvidos, tinham 3 pessoas suspeitas do veículo Monza. O Moisés, que é o que estava conduzindo o veículo, foi identificado aí, trazido aqui para a delegacia. Depois a PM, em seguida, na parte da noite, no Sol Nascente, ela acabou prendendo o Victor, né, que teria roubado, inclusive confessou aí, disse para a polícia onde estariam os pertences do Magno Lúcio, entre esses pertences, a mochila. Agora a polícia já sabe, inclusive, Malta, a gente traz em primeira mão aqui no SBT Brasília a notícia de que o celular que foi roubado do cinegrafista Magno Lúcio, ele acabou sendo vendido por parte dos suspeitos, ou seja, não estão mais com o celular. A polícia continua investigando. Agora esse caso, parte dele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, que é a DCA aqui de Ceilândia, que inclusive ressalta que há um menor suspeito, que 17 anos de idade, para concluir de fato toda essa história. E a gente continua acompanhando de perto. Inclusive, a imprensa toda, a gente sabe que esse caso, por si só, pela violência como tudo aconteceu, né? Pelo arrastão envolvendo diversas vítimas, entre essas vítimas o nosso querido cinegrafista que foi esfaqueado, um golpe no abdômen, socorrido em estado grave para o hospital, chamou a atenção de toda a mídia, não só de Brasília, mas também toda a mídia nacional, inclusive emissoras de TV, portais de notícia. A gente está na delegacia acompanhando e a gente vai chegar aqui, eu vou tentar aqui, pegar um pouquinho do que o delegado está falando para outra emissora de TV aqui de Brasília, olha só. Então, a gente ainda vai ao hospital hoje ainda, se ele tiver em condições, para a gente poder confirmar. Mas é uma versão plausível, vez que a gente tinha informação que os autores estavam sob efeito de Rupinol no momento do crime. O delegado dando notícias aí, Malta, sobre as últimas informações, principalmente agora que o próximo passo é ouvir o Magno Serra no hospital. Hoje, inclusive na parte da tarde, já uma informação de que o Magno está bastante consciente, que ele poderá dar mais detalhes, depoimento sobre esse caso. Vou tentar puxar o delegado aqui para falar com a gente. Lógico que ele está aí, né, se desdobrando para falar com todo mundo, todas as TVs de Brasília, as TVs nacional. Vou tentar falar com o Thiago Boing aqui, para ver se ele consegue falar com a gente, tá? Vamos ver aqui, ó. Eles estacionam o veículo, fica parado na rua de trás, pelo que a gente levantou, e não haveria participação de mais ninguém no crime. Ele vai falar na medida do possível, falando descarta a possibilidade de outros envolvidos nessa ocorrência, a não ser o próprio Moisés, né, de 23 anos, que é o principal suspeito de ter esfaqueado, e também o Victor, que teria roubado os pertences, e o terceiro, que ainda se encontra foragido. Tu já está contigo, é com você.
Pois é, Malta, ao meu lado aqui agora, de fato, o Thiago Boing, falando com a gente aqui no SBT, sobre o caso do nosso cinegrafista, o Magno Lúcio Serra. Doutor, tudo começou na segunda-feira, teve o arrastão. Ali, imediatamente, vocês aqui da 23ª DP já começaram a investigar, colhendo as imagens de câmeras, ouvindo testemunhas. Ontem, doutor, como é que foi esse trabalho para chegar até os dois? Tanto o Moisés, que foi quem a PCDF prendeu, bem como o Victor foi a PM. Como você falou, no próprio dia a gente já começou a traçar ali testemunhas e câmeras, circuito de filmagem. Já identificamos o veículo, que era um Monza utilizado no crime, e a partir daí a gente foi seguindo o trajeto utilizado pelo veículo. Um trabalho muito árduo dos policiais aqui da delegacia conseguiu identificar a área que esse veículo transitava no sol nascente. E aí já na data de ontem, em razão dessa localização, toda a delegacia se deslocou para lá, fizemos inúmeras diligências e conseguimos avistar o veículo transitando em via pública. E aí, diante disso, foi feita a abordagem. O Moisés era o condutor do veículo, estava com outras 2 pessoas que não tinham participação no crime. Aí todos foram trazidos para a delegacia. A princípio havia suspeita sobre esses 2. E a gente fez várias diligências em outros endereços ali, no sol nascente, de parentes, para tentar localizar os pertences da vítima. E aqui na delegacia acabou havendo a confissão do Moisés, que havia participação dele, a indicação da participação do Vitor. Nesse momento a gente deslocou novamente para tentar localizar o Vitor, e quando a gente chegou lá, alguém vendo a nossa movimentação já havia acionado o 190, e a Polícia Militar fez o belo trabalho de conseguir prender o Vitor, que tentou fugir lá durante a abordagem, e ainda levou eles até onde estava a mochila da vítima, na casa, salvo engano, da avó dele. Agora, doutor, com relação ao Moisés, que foi quem vocês prendeu, né? Que, entre aspas, é o principal suspeito até o momento. Ele disse que participou do crime. Ele chegou a dizer alguma coisa alusiva que teria esfaqueado no abdômen do nosso cinegrafista, o Magno? O Moisés, a princípio, joga para cima do Vitor e o Vitor faz a mesma coisa contra ele. Mas as testemunhas que a gente colheu durante toda a investigação, tudo indica que foi o Moisés, até pelo vídeo, ele ser muito semelhante à pessoa que corre com a mochila da vítima. Então, tudo leva a crer que foi o Moisés, a gente vai confirmar assim que a vítima se restabelecer. Agora, doutor, uma das imagens que chama a atenção, que mostra principalmente que era 5h29 da madrugada, da segunda-feira, quando o Magno, ele deixa a residência dele e sobe a rua em direção à parada, da 8/12. Aparece, passa o Monza, o Magno olha para trás, desconfiado, bem com medo. Esse veículo estaciona e descem os 3. Nessa hora ali são os 3 ativos dessa ocorrência, né? Principalmente o menor que está foragido, né? Sim, os 3 descem, a gente tem a filmagem dos 3 descendo e caminhando em direção à parada. O momento da facada que não foi gravado, porque a câmera de segurança era um pouquinho mais longe, e resta esclarecer somente essa dinâmica aí do porquê que a vítima foi esfaqueada, o que houve ali durante aquela abordagem, aquele roubo que levou a esse fato. Como é que está a questão do menor? Como é que está agora a Polícia Civil trabalhando? A Polícia Civil aqui na delegacia, a gente pretende concluir a investigação hoje quanto aos maiores, se a vítima estiver em condições de prestar o depoimento. Na data de ontem, o procedimento já foi enviado para a DCA2, que vai apurar a participação do menor e solicitar eventual busca e apreensão dele ao juiz. Doutor, com os 2 suspeitos, conseguiu apreender, por exemplo, a faca utilizada no crime dessa tentativa de latrocínio? O Moisés apontou uma faca lá que ele afirmou que teria sido utilizada no crime. A gente apreendeu, porém ela já havia sido lavada. Então a confirmação vai depender do exame pericial, se vai constatar algum vestígio de sangue ali ou não. Agora, o que chama a atenção é que tanto o Moisés, bem como o Victor, né, que foram presos ontem, eles já têm uma ficha criminal extensa, os 2, né? Sim, além de já terem antecedentes por roubos e receptação, o que mais chama a atenção é que eles vinham praticando crimes utilizando esse Monza. A gente conseguiu filmagens de um roubo na Samambaia, que esse mesmo veículo é utilizado, vai ser investigado pelos policiais de lá. E há 3 dias atrás havia tido um roubo aqui na nossa área usando o mesmo veículo. A vítima já confirmou que foi o veículo utilizado, porém a vítima está com Covid. Assim que ela se recuperar, ela vai vir aqui e vai ser mais um crime aí para ser investigado em relação a eles. Doutor, agora quais são os próximos passos? A gente sabe que vocês já tentaram ouvir o Magno Serra, que inclusive se encontra ainda internado no hospital por conta da gravidade do ferimento no abdômen, né? Passando por vários procedimentos cirúrgicos. Como é que vai ser o próximo passo da PCDF, principalmente no caso com o Magno, que é a vítima dessa história? A gente tentou ir ao hospital ontem, mas no momento que a gente chegou, ele estava em cirurgia, em razão da gravidade do fato, já no hospital particular aqui da cidade. Aguardamos o término da cirurgia, conversamos com o médico, o médico falou, acho que daqui a 3 horas ele pode ser ouvido. A gente tentou, mas ele ainda estava sob o efeito da anestesia. Então, se ele tiver recuperado hoje, eu vou me deslocar lá ao hospital para fazer a soitiva e finalizar a investigação aqui no âmbito da 23ª. Agora, doutor, os presos já foram incriminados por DPE, está esperando, aguardando a audiência, já passaram por uma audiência de custódia? Eles foram encaminhados à 15ª pela manhã, já estão na carceragem da Polícia Civil, aguardando a audiência de custódia que deve ocorrer hoje ou no mais tardar amanhã. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio para o delegado Thiago Boing?
Ficou tudo muito esclarecido, Tatu. Muito obrigado pela entrevista, pela reportagem de hoje. A gente torce para que dessa vez, com o trabalho da polícia para identificar outros crimes atribuídos a esses dois, que exista uma ficha criminal mais robusta e que dessa vez, ainda que ele seja condenado a 30, 40, 50 anos, não seja com 3 que ele volte para as ruas, né? Muito triste o que a gente vive. Tatu, obrigado, viu, pelas informações.